preciso casar os sentimentos com as crenças e ideais. Esta é provavelmente a única maneira de alcançar uma medida de harmonia na vida de alguém. Napoleon Hill. A mente tem uma incrível capacidade de armazenar, processar e dar origem a nossos pensamentos e experiências, mas há uma parte dela que pode anular nossos desejos e esforços, o subconsciente. Esta é a parte do cérebro que nos protege. Ela lembra tudo o que nos causou dor ou arrependimento e traz essas informações à tona quando estamos prestes a enfrentar uma experiência semelhante. Por exemplo, se você queimou sua mão ao tocar um fogão quando criança, seu subconsciente lembra-se da dor deste incidente. Sempre que você chegar perto de um fogão ou de qualquer coisa quente, ele recupera essas experiências e a traz para a sua consciência, em um esforço de protegê-lo e evitar passar pela mesma dor. O subconsciente também afasta a dor emocional, arrependimento, constrangimento e vergonha. É por isso que, quando falhamos em alguma coisa, ficamos relutantes em tentar novamente. O subconsciente puxa a memória e a usa para evitar que experimentemos outro fracasso e, portanto, as sensações associadas a ele. Enquanto as emoções têm o poder de diminuir o nosso avanço e impactar negativamente as nossas chances de sucesso, elas também têm o poder de adicionar força e impulso a seus desejos de transformar seus pensamentos em realidade quando você enfrenta desafios opositores e dúvidas internas. São os nossos sentimentos que nos impedem de desistir e ceder, mesmo quando o subconsciente nos lembra de que podemos falhar. Na verdade, elas são o combustível que nos motiva a continuar buscando o que queremos. Positiva ou negativas, suas emoções têm uma influência significativa em seus resultados. Quanto mais forte a emoção, maior a influência. E quanto mais consciente no seu controle das suas emoções você está, mais poder você tem sobre exatamente o que os efeitos dela terão, e se eles o aproximarão ou distanciarão de seus objetivos. Um empreendedor de alto nível que dominou a arte de transformar seus sentimentos negativos em positivos é Dave McInnes, fundador da PR Web e Cranberry. Ele é uma testemunha do papel de que as emoções desempenham praticamente em todos os aspectos do empreendedorismo e um fantástico exemplo de como usar as emoções a seu favor ao invés de ser controlados por elas. Sua história é fascinante. As emoções estavam no centro da resposta de Dave à pergunta: como um empresário pode saber se uma ideia é viável e terá chance de sucesso? Elas também são um tema comum na criação dos pensamentos dele e do modelo de negócio que ele empregou. No caso da PR Web, eu estava com raiva. Eu tinha enviado um comunicado à imprensa para uma empresa e ninguém se importou. Era 1995 e meu comunicado à imprensa não moveu uma agulha. Então comecei a PR Web. Eu não tinha recursos. Eu usei o que tinha. Meu investimento total foi meu tempo e 2 semanas de programação inicial. Eu também não tinha um modelo de negócio. Nos primeiros 3 ou 4 anos, não sabia como cobrar as pessoas. Eu dizia a elas: se você quiser me enviar dinheiro para fazer um comunicado à imprensa, envie. Tudo foi baseado em doações voluntárias. No final do primeiro ano, foram $80 mil. No segundo ano, foram 1,6 milhões. Eu nem estava cobrando as pessoas, era dinheiro entrando. Quando você obtém esse tipo de negócio baseado em doação, você tem certa obrigação de encantar o cliente. Raiva e encanto, 2 emoções poderosas de ambos os extremos do espectro, que Dave foi capaz de explorar e utilizar de diferentes formas para criar um negócio bem-sucedido enorme, apesar de não possuir recursos, sem grandes investimentos e sem modelo comercial. É importante notar que o encantamento a que Dave se refere não é o dele, mas sim do cliente. Ele pode não ter tido experiência prática, mas ele tinha uma compreensão nata do papel crítico que as emoções desempenham no processo de tomada de decisão das pessoas.
Ele sabia que, se conduzisse os negócios de uma maneira que criasse uma conexão emocional positiva com os clientes, se eles ficassem encantados com a sua experiência e resultados, o sucesso seguiria. Ele certamente o fez. Uma coisa que os principais líderes do pensamento entenderam há um século é que o maior sucesso não vem de cortar caminho ou fazer o mínimo do que deve ser feito. O que sempre trouxe e destacou os grandes é a vontade de ir além, percorrer um caminho maior. O foco inicial de Dave em encantar clientes rapidamente se tornou um componente fundamental da cultura da PR Web. Contratamos um homem cujo trabalho era chegar e certificar-se de que o cliente estava feliz. Além disso, cada editor tinha que enviar pelo menos 10 cartões postais escritos à mão por dia, agradecendo os clientes. Ao encantar as pessoas, a PR Web foi além, não apenas na ocasião, mas como parte do seu procedimento operacional padrão. Como resultado, a empresa desenvolveu não só uma reputação poderosa, mas um forte segmento de clientes extremamente leais. À medida que o negócio ganhava impulso, a fidelidade do cliente era nutrida e mantida através do compromisso de Dave com a inovação contínua, que se tornou outro componente vital do crescimento da empresa. Novamente, Dave não tinha nenhuma experiência nesta área. No entanto, ele explicou que tinha bons conselhos. Paul Allen me disse que, se você não divulgar um comunicado à imprensa por mês, você não está no negócio. Se você não está anunciando que o seu cliente está fazendo algo todo mês, você não tem nenhum impulso. Eu levei isso muito a sério e me certifiquei de que a cada 4 ou 6 semanas lançaríamos algo novo. Também incorporei nossos usuários mais fortes e os transformei em nossos grandes advogados. Nós os recebíamos em uma teleconferência e visualizávamos o produto, e eles levavam minha mensagem adiante. Eles eram leais até o fim. Muitas pessoas perdem tempo para adquirir um novo cliente, mas não passa tempo suficiente para manter e reter seus clientes existentes. Empresas bem-sucedidas como a PR Web sabem que é mais econômico manter clientes existentes do que perder tempo e recursos tentando continuamente adquirir novos. Um negócio que não tem clientes fiéis terá uma vida curta. Nas palavras de Dr. Hill, a falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em cada caminhada da vida. A PR Web criou o tipo de lealdade que praticamente garante o sucesso, ao estabelecer uma conexão emocional positiva com o cliente no início e depois encontrar maneiras inovadoras para mantê-los voltando a experimentar novos serviços que estão sendo oferecidos. Embarcar em um empreendimento comercial de qualquer tipo, ainda mais um não familiar e não convencional, como a PR Web era na época, é inerentemente arriscado e naturalmente induz uma certa quantidade de medo. Dave não estava imune a esse medo, mas isso não o impediu de lançar a PR Web apenas 2 semanas depois de começar a construí-lo. A paralisia da análise vem do medo. Sempre que sinto medo, cavo um pouco mais fundo, porque é aí que a oportunidade está. Todo mundo tem o mesmo medo. Com a Cranberry, aprendi que o Google News estava fazendo o mesmo e pensei que havia perdido minha oportunidade. Eu olhei as estatísticas e percebi que o Google não importava. Então, o medo foi um fator, mas neste caso, positivo. De acordo com Dave, quanto maior a quantidade de medo, maior a oportunidade. De fato, ele usa o medo como um sinal de que sua ideia tem um mérito real e grande potencial, uma atitude que remete à declaração de Napoleão Hill há quase um século. O medo é a fé em marcha ré. O fundamento sobre o qual a fé e o medo repousam é a crença em algo. O medo não foi um impedimento depois que Dave vendeu a PR Web e estava procurando outra oportunidade. Foi quando ele fundou a Cranberry, seu segundo negócio mais bem sucedido. Eu fiquei fora por alguns anos e estava procurando um retorno ao espaço de imprensa.
Depois de trabalhar um pouco, decidi que não havia oportunidade e que ela havia seguido seu curso. Minha principal razão para existir era criar oportunidade de serviço de mídia onde não precisávamos confiar nela para levar uma mensagem para o cliente. Nós agora estamos contratando jornalistas para entrevistar clientes e escrever histórias. Então direcionamos o foco para essa história e a comercializamos. Somos comerciantes de notícias. Foi mais uma incursão em um território inexplorado e outro muito bem sucedido, graças à fórmula já comprovada por Dave de encontrar uma necessidade ainda não satisfeita, oferecendo algo melhor ou diferente do que já está disponível, e a entregando de tal forma que o cliente pagará por isso com prazer, mesmo que ele não precise. Quais são as emoções que cercam seus sonhos e objetivos? Positivas ou negativas? Podem afetar seus pensamentos e, consequentemente, seus resultados de maneira profunda. Cultive a capacidade de reconhecer suas emoções, assumir o controle delas e as direcionar para ação positiva e produtivas que a aproximem da conquista de seus objetivos. Inscreva-se em nosso canal para obter o melhor conteúdo em desenvolvimento pessoal e atrair a sua riqueza, felicidade, paz e saúde perfeita. Deixo aqui a minha gratidão a todos.